estuda classificar o PCC, que é o primeiro comando da capital, não o Partido Comunista Chinês, tá? E o Comando Vermelho, que são as facções, né, narcotraficantes, uma com sede em São Paulo e outra com sede na capital do Rio de Janeiro, como organizações terroristas, mesmo depois do governo Lula se manifestar contra, tipificar as facções criminosas tão amorosinhas, né, dessa forma. Porque as pessoas têm medo, o governo de Donald Trump estuda classificar o PCC, que é o primeiro comando da capital, não o Partido Comunista Chinês, tá? E o Comando Vermelho, que são as facções, né, narcotraficantes, uma com sede em São Paulo e outra com sede na capital do Rio de Janeiro, como organizações terroristas, mesmo depois do governo Lula se manifestar contra, tipificar as facções criminosas tão amorosinhas, né, dessa forma. Para os Estados Unidos, a resistência do Brasil não é impeditivo para que a gestão de Trump avance nesse plano. Ao classificar PCC e CV como terroristas, os Estados Unidos pretendem asfixiar economicamente as facções. Em entrevista ao portal Metrópolis, um auxiliar do governo norte-americano disse, aspas, os Estados Unidos não dependem do não dependem do aval de outros governos para decidir se classificam grupos criminosos transnacionais como terroristas. E claro, CV e PCC, eles são transnacionais, eles têm joint venture com a máfia na Itália, joint venture com produtores de cocaína aqui na América do Sul, né? Mas continuando a fala, a autonomia. Para muitas pessoas, organizações ligadas ao narcotráfico levam terror à população diariamente, fecha aspas. Quer mais verdade do que isso? Só o governo se nega a enxergar. Quando fala, é 8 de janeiro, invadiram um território do povo e barbarizaram. Ué, quanto tempo o PCC e o CV dominam e colocam o seu direito paraestatal, ou seja, revogam o monopólio do Estado sobre grandes parcelas do território brasileiro? E tem mais ainda, hein? Com relação ao governo americano, segundo o portal Luiz Arthur Nogueira. O governo norte-americano estuda a possibilidade de adotar sanções contra ele. O que eu vou fazer hoje para falar dele? Eu vou fazer o seguinte, olha, peraí, aqui, eu vou falar dele. O governo dos Estados Unidos estuda aplicar sanções a ele. A ele que é a luz das estrelas, a ele que é a cor do luar, a ele que é as coisas da vida, que é o medo de amar, a ele que é o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, aquele que foi, que é e que será, ele que é o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Ele que é a vela que acende, ele que é a luz que se apaga, ele que é a beira do abismo, ele que é o tudo ou nada, que é a dona de casa nos pesque-pagues do mundo, ele que é a mão do carrasco, que é raso, largo e profundo. Ele que é a mosca na sopa, o dente do tubarão. Ele que é os olhos do cego e a cegueira da visão. Ele que é o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o bebê reborn que ainda não veio, que é o início, o fim e o meio, nosso ditador Alexandre de Moraes. Incluindo suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas que ele possa ter nos Estados Unidos. Porém, fontes do alto escalão do governo Donald Trump consideram que existem altos riscos, tanto para os interesses americanos quanto
em termos de estratégia para apoiar a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. A avaliação é que uma sanção contra Moraes poderia unificar uma espécie de frente ampla no país contra qualquer candidato apoiado por Bolsonaro. A ideia dos americanos é sinalizar que a política externa de Trump vai combater a censura contra as redes digitais, como acontece no Brasil. Luiz Arthur Nogueira. Pavinato, a gente tinha dito isso aqui há alguns meses, que uma hora mais cedo ou mais tarde, o ministro Alexandre de Moraes será oficialmente considerado persona não grata nos Estados Unidos. Repare que nos últimos eventos, Esfera, Lide, Valor Econômico, Veja, todos em Nova York, ele não compareceu a nenhum evento. Só estava lá o Barroso. Ele não viajou mais para os Estados Unidos, que eu tenho conhecimento, faz muito tempo que o ministro Alexandre de Moraes não viaja aos Estados Unidos. Ele está perdido na maionese. Pois é. Então, Pavinato, ele conseguiu criar uma crise diplomática quando ele resolveu enfrentar o Elon Musk, a gente falou aqui, ele criou um problema quando ele tirou o X do ar, ou seja, ele criou uma série de problemas para a imagem do Brasil no exterior e agora o governo Donald Trump ameaça aplicar sanções. Felizmente, tem uma esperança no mundo. E ela vem de fato do governo Trump. Agora, para concluir, essa análise de que existiria um risco de uma eventual sanção ao Alexandre de Moraes, que isso poderia unir o restante do Brasil contra um candidato de direita apoiado por Bolsonaro, para mim é uma bobagem tremenda. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não é popular no Brasil, ele não é aprovado no Brasil, não. E todas as pesquisas mostram que as pessoas desconfiam do Supremo Tribunal Federal por causa da imagem do Alexandre de Moraes. Meu Deus, é verdade isso, Cláudio Caivano? Foi brilhante o Arthur. Eu até escrevi aqui, né? Vontade de dizer no meio da tua fala, plum-ti-plac-ti-zum, você não vai a lugar nenhum. Mas era para ele mesmo, né? E acho que não vai. Creio que esse momento, como disse o Arthur, está chegando. A gente vê essa matéria do UOL, me parece a mesma, né? Da semana passada, se eu não estiver enganado, quando veio aquele emissário do governo. Justamente para tratar do assunto anterior, que é a questão de transformar as organizações criminosas, né, ao status de terroristas. Também disseram que eles não vieram aqui fazer absolutamente nada, que eles vieram tratar da questão do Eduardo Bolsonaro. E isso foi prontamente rechaçado. Essa matéria, então, de hoje, me parece ter sido escrita pelo Temer. E se você colocar frente ampla, vai ficar exatamente como eles... Esse é o risco, então? Então tá, o risco é conter a frente ampla. Vamos fingir que a gente acredita nesse barulho, né? Ou nessa música, plum-ti-plac-ti-zum. O Barroso já soltou a mãozinha. E ontem ele já tinha... Ontem não, né? Nesse evento aí que o Arthur Nogueira acabou de falar, do Lide, ele disse que... aceita de bom grado, né? Vamos colocar entre aspas, né? Aceita de bom grado qualquer indicação, mas que não é o momento para ele. Ele se referia a um convite supostamente recebido para ser um adido ou então embaixador na Europa. Quem? Luiz Roberto Barroso. Ardido? Adido. Adido. Um adido político, né? Um emissário do governo brasileiro em alguma embaixada do Brasil. Ele diz que não. Mas o que se ouve nos bastidores é que ele está doente e que está engordando. Não sei se é verdade ou não, mas os rumores são esses que eu tenho ouvido. Para mim, doente emagrece, né? Não, depende. Às vezes a pessoa incha também, depende, não sei o que ele pode, né, ter, não sei qual que é a situação dele. A única coisa que ele tem inchado são as funções do STF. Ele tem inchado tudo, a Constituição deu exatamente, muitos poderes, a competência do STF está extremamente inchada, não porque a Constituição permite, mas porque, como o próprio Barroso já disse, eles, os ministros, os usurpadores do STF, pegaram para si muitos poderes que a Constituição não dá originalmente ao STF. Agora, essa notícia aí, essa reflexão aí do Caivano, de que existe aí uma possibilidade, uma conversa de que Barroso iria para fora, ser um ardido, vai para fora? Ele já está fora. Ele não para no Brasil. Permanentemente, quer dizer, ele está permanentemente fora, ok. Mas e que não sei se estaria doente ou engordando, enfim. Olha, o fato é que essas pessoas, eles
esticaram muito a corda, e todos nós somos seres humanos, e obviamente que isso às vezes realmente impacta na saúde das pessoas. Ou às vezes ele está realmente pulando fora do barco, não sei, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Com relação a essas possíveis sanções do Alexandre de Moraes, oriundas dos Estados Unidos, né, que o Trump avalia implementar ou não, nós esperamos que sim. Não é? E não só uma suspensão de vistos ou um possível confisco de bens, mas realmente todas as sanções previstas na lei Magnitsky. Não é? Agora, essa questão do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal é uma questão também que nós temos que resolver internamente. E isso passará, sim, pelas eleições do ano que vem, tanto pelas eleições presidenciais quanto pela eleição do novo Senado, porque independente de sanções que ele possa vir ou não a sofrer por uma nação estrangeira, no caso dos Estados Unidos, ele precisa ser impeachmentado e sair do Supremo Tribunal Federal. Além de que o próximo presidente da República, como o Pavinato já mencionou aqui algumas vezes, vai nomear mais 3 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Com o Alexandre de Moraes impeachmentado, seriam então 4. E é nisso que a gente tem que focar, porque é isso que está sob o controle, ou pelo menos sob as possibilidades da nação brasileira, do povo brasileiro fazer. Então nós temos que caminhar nesse sentido. Em relação ao PCC e o Comando Vermelho, são sim terroristas, e será uma grande vitória para o Brasil, mesmo que nós tenhamos um governo que insiste em passar o pano e tapar o sol com a peneira da guerra cotidiana que a gente vive no Brasil, porque no Brasil o crime organizado, eu acredito que mata mais do que guerras, todos os dias e durante todo o ano, e nós estamos nessa situação já há muitos anos. A gente sai para caminhar na rua e não pode atender um celular, não pode estar sempre... Nós temos que estar sempre atentos para não sermos assaltados, e isso todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Recentemente, uma pessoa do meu círculo de amizades que mora numa comunidade, o filho foi assaltado, não tinha lá 10 ou 5 reais para dar para o ladrão, foi espancado e teve traumatismo craniano. Então, isso é uma coisa que atinge toda a população brasileira, e o governo brasileiro finge que isso não está acontecendo, que nós não estamos em guerra. Então, isso sendo o Comando Vermelho, o PCC, o crime organizado no Brasil, ser considerado terrorista pelos Estados Unidos é um grande avanço, porque asfixiá-los financeiramente certamente vai contribuir muito para que a gente algum dia consiga reverter esse quadro. Professor Marcelo Suano, você viu que não vai dar nada, né? O povo brasileiro está esperando que o Trump mande os Mariners, né, invadirem o Brasil. A esperança no Trump está demais. Olha que país desgraçado nós somos. Nós não temos fé em ninguém da classe política mais. Ninguém. O povo está realmente esperando que o Trump faça alguma coisa e não vai fazer. Pavi, são 2 coisas que poderiam ser tratadas. Uma delas, a esperança do povo brasileiro de que alguém faça, já que não existem personalidades aqui internamente, que eles fiquem buscando algum apoio externo. Esse seria um ponto, mas, por exemplo, o Marcel Van Hatten e o Bielinski estão conversando com o Departamento de Estado norte-americano, creio que nesse momento, ou nos dias, nas cercanias deste momento, né? E para tratar exatamente da questão do crime organizado. Mas vocês devem estar lembrados que eu cheguei a fazer um comentário de que os norte-americanos não precisam ter a anuência de qualquer governo para tratar um determinado grupo como terrorista. Isso é uma decisão soberana dos Estados Unidos, depende única e exclusivamente do governo norte-americano, com a aprovação do seu Congresso. Não precisa. Então, o que eles vieram fazer aqui, vivendo aquela situação vexatória que nós passamos, em que foi colocado para conversar com o representante norte-americano, não foi nem um segundo escalão, foi 3º e 4º escalão. O que eles vieram fazer? Eles vieram exatamente para receber isso. Eles queriam a confirmação de que o governo brasileiro não está preocupado com essa questão. E aí
eles passem e podem dizer o seguinte: este governo pode não estar envolvido com, mas não está preocupado com eles. Por quê? Porque para eles a situação em que o Brasil vive não lhes diz respeito. Significa que eles vêm para salvar o Brasil? Não. Eles vão tomar uma medida enquadrando esses grupos criminosos como terroristas. Por quê? Porque suas ações são configuradas como ações terroristas, independentemente de o fazerem para buscar o crime, para executar determinadas ações criminosas, tal qual configuradas aqui no Brasil. E o que isso traz de benefício para todos, incluindo os norte-americanos? Que aí eles vão poder fazer investigações de outro nível, porque terá a aprovação e a autorização do Congresso americano e da sociedade americana, não será uma medida autoritária ou unilateral do Executivo. E nessas investigações, eles poderão estender e identificar personalidades, dentre elas personalidades do governo ou do Poder Judiciário. Ao fazê-lo, ele poderá sim identificar. Veja, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, ministros, não estou dizendo que nenhum dos senhores são identificados como sendo criminosos, narcotraficantes ou o que quer que seja. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, ao identificar, eles podem simplesmente olhar e dizer assim: algumas autoridades do judiciário tomaram decisões que não são jurídicas, mas são políticas, que acabaram beneficiando grupos criminosos que são terroristas. Por isso, indiretamente, eles são culpados, ou por negligência, já que, dizendo que os senhores não têm nenhum vínculo, por negligência, por incompetência, por má fé voltada apenas para não fazer aquilo que é jurídico, mas para fazer aquilo que é político, acabaram beneficiando indivíduos que estão fazendo atos terroristas no Brasil e compartilham de ações transnacionais atingindo o cidadão norte-americano. Exemplo, qual foi a primeira ação contra a China? Nós vamos sancionar os chineses em tantos por cento por causa do fentanil. Qual era a preocupação dos norte-americanos? Dizer, olha, o que ocorre é que empresas chinesas mandam insumos para o México, são os precursores, que permitem produzir fentanil, que invade o território norte-americano. Por isso nós vamos pegar esses caras. Estavam preocupados com aquelas gangues de criminosos que lá estavam, que eram vinculados com grupos no México e recebiam insumos chineses. Assim, eles sancionaram a China. É assim que os norte-americanos vão trabalhar. Eu acredito que eles podem fazer, sim, sanções imediatas contra o Alexandre de Moraes. A preocupação de que isso pode impedir a direita brasileira, tal. Veja de onde veio. O UOL, né? O UOL, né, veio do UOL. É óbvio que eles vão colocar dessa maneira. Mas o detalhe é que a preocupação deles é fazer de uma maneira tal em que haja elementos concretos para dizer: este indivíduo está sendo sancionado não é porque é contra os Estados Unidos ou porque é contra a direita no Brasil. Esse indivíduo está sendo sancionado porque as suas ações são criminosas. É nisso que eles vão atrás. E isso estenderá a vários outros ministros, além de várias outras autoridades no Brasil, tal qual eles fizeram na Venezuela. É interessante que, por exemplo, quando a gente fala do Barroso, que o Barroso quer largar a mão, eu particularmente não acredito que eu acho que o Barroso quer largar a mão, mas ele não pode. E eu encerro, é a imagem que eu já falei várias vezes. Quando você vai numa festa de faculdade e vê aquela galera lá, todo mundo se chapando, todo tipo de droga vem para você de graça. Não é porque eles querem que você curta. Eles querem é dizer o seguinte: se você sair daqui e falar para alguém, você também fumou, você também consumiu, você tá na galera. O que eu tô querendo dizer com isso? Não adianta o Barroso largar a mão, ele pode estar querendo largar a mão, mas a quantidade de porcaria de decisões que ele tomou vem a reboque das mesmas decisões que os demais porcalhões tomaram. E por isso ele está nessa gangue, por isso ele não pode largar a mão. Você terminou muito bem, eu quero agradecer do jeito. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.